Bem-vindo a mais um episódio de YouTuber Amigo. Hoje estamos em São Paulo com o Rafinha Bastos. É o meu nome. Então você morou nos Estados Unidos. Vamos começar falando disso. A gente fala de Nova York e o Rafinha morou em um dos lugares que menos parece Nova York. É totalmente diferente. Explica um pouco disso. Eu morei... Eu queria muito jogar basquete nos Estados Unidos. Porque eu jogava basquete aqui e acho que o sonho de todo garoto que joga basquete é jogar nos Estados Unidos. Aham. E me foi oferecido uma bolsa para jogar numa universidade no estado do Nebraska. Era uma cidade pequena. Nebraska não tem cidades muito grandes, mas... Era uma cidade de 2.000 habitantes. E a universidade tinha 2.500 alunos. Se você, turista brasileiro, for para Nebraska, você vai ser o primeiro turista brasileiro na história de Nebraska. Mas isso é dizer que isso é ótimo, porque eu sempre recomendo para as pessoas irem para os lugares que não tem muitos turistas, porque as pessoas vão ficar, nossa, você é de onde? Do Brasil? Vão te convidar. Como que era a cidade? Era no meio do nada, milho por todos os lados? Cara, era uma parte que tinha muita plantação, mas é uma terra muito interessante, assim, cara. Foi uma experiência muito legal. Conta um pouco do que você esperava e o que você encontrou, choques culturais, que tipo de americano que mora lá. Ninguém na minha cidade falava sequer espanhol. E eu não era totalmente fluente em inglês. Então eu tive uma série de dificuldades, inclusive na própria universidade, porque demorou um tempo até eu ouvir um professor falar e entender 100% do que ele está falando. Então era muito difícil. Para ler uma folha de um livro, eu demorava 4, 5 vezes mais do que qualquer outra pessoa para ter uma compreensão. Dizem que a gente só começa a falar inglês quando a gente começa a sonhar em inglês, né? E isso demorou um certo tempo para mim, assim. Então eu tive muita dificuldade. As pessoas são bem diferentes no Nebraska. Você conhece Nova York, já foi várias vezes. Como descreve as pessoas de Nebraska? É a parte mais conservadora dos Estados Unidos. Assim, é completamente diferente de Nova York, completamente diferente de qualquer grande metrópole. Como se fosse o sertanejo aqui que mora no interior do Mato Grosso, assim, sabe? Que é uma vida muito própria, muito dela. É um outro tipo de vivência, né? Longe da metrópole, assim. É outro ser humano, na verdade. Obviamente tem um lado positivo, né? Ou não? Tem um lado positivo. Bom, eu adorei morar lá, cara. Eu adorei. Tem milhões de lados positivos. As pessoas, elas... É muito louco a experiência de você se sentir um extraterrestre, assim, porque ninguém é um extraterrestre em Nova York. Porque em Nova York as pessoas são tão diferentes que você passar um extraterrestre caminhando em Nova York, o cara vai falar, é verde, deve ser da Tunísia, não sei. Entendeu? O cara tenta entender aquela pessoa, porque todo mundo é muito diferente. Agora, quando você é um ser humano diferente, de cabelo escuro, nariz grande, cara de judeu, no meio de uma cidadezinha de 2.000 habitantes do Nebraska, é uma experiência muito legal, assim. Não tinha negro, por exemplo. Todos os negros da cidade eram atletas. Então você convivia com uma sociedade que não estava acostumada às diferenças, assim. E isso pode ser legal. Legal para mim. Eu me sentia quase como um mensageiro do mundo lá fora para eles. Sabe? Exatamente. Não, é isso mesmo. Insisto saber como eram as relações entre homens e mulheres na faculdade, porque faculdade americana é uma coisa diferente. Mas não era toda aquela coisa que a gente vê, por exemplo, esse filme Porques, sabe? Esse filme que é tipo uma grande putaria e todo mundo transa e faz e tal. Lá não era bem assim. Por ser uma sociedade mais conservadora, tinham algumas figuras que de vez em quando aprontavam loucuras, mas as festas que você ia eram festas super... Uma coisa que as pessoas faziam nas festas era beber. Bebiam, assim. Para eles a festa, we have a party não sei aonde, na casa do fulano. E você achava que ia ter som, dança? Não, eram pessoas sentadas, bebendo e fazendo merda. Eu me lembro de festas onde as pessoas acabavam todas atiradas no chão, assim, dormindo. Minha faculdade era meio assim também, e eu fui para uma faculdade normal na Costa Leste. Também não era como Portis. Que cidade era? New Haven, Yale. Eu fui para Yale, New Haven, Connecticut. Uma das melhores cidades, universidades. Mas ainda assim, muitas das festas a gente chegou, nossa, que festa, uma festa, essa não é uma festa. São 80 homens, 3 mulheres e 3 barris de cerveja. Exatamente, eu ficava impressionado. Eu falava, é isso que vocês consideram festa? Eu falei, mas qual é a diferença? Eu falei,
porra, cara, festa pra mim é outra coisa. Isso aqui é deprimente, isso aqui não é uma festa, isso aqui é um convite ao suicídio, isso aqui. É um problema cultural nos Estados Unidos mesmo. Essa foi uma grande choque cultural pra mim. A noção de diversão era completamente diferente. Mas você sabe, o que eu sempre falo, que eu prefiro ir pro bar com 5 brasileiros desconhecidos do que 5 amigos americanos, porque vocês sabem se divertir. Não importa quem você vocês sabem fazer isso mesmo. É verdade, eu acho que quando o brasileiro sai de casa, ele sai com o propósito de se divertir, então tá mais aberto. Agora, Nova York. Tem pessoas que perguntam para o canal os comedy clubs, de onde ver stand-up, como você foi, os pioneiros do stand-up no Brasil, etc, etc. Você já foi, obviamente, para vários. Alguns. Conta um pouco, tem dicas, Tem um comedy club muito legal lá, chamado Cellar. Comedy Cellar? Comedy Cellar. Pra mim é o melhor comedy club. É pequeno, ele tá sempre cheio, é muito bom. E é bom para... Você tem que falar muito bem inglês para entender as piadas? Você recomenda para brasileiro visitar um... Cara, se você fala... eu acho que tem. Você tem que falar inglês bem, porque a comédia tem muita ironia, tem muito sarcasmo, tem gíria. Então você tem que entender um pouco. Não é muito divertido, porque para quem não tem conhecimento total da língua inglesa. Porque você vê uma pessoa falando. Se você não está entendendo o que aquela pessoa está falando, não existe mais lugar para olhar, basicamente. A luz está só naquele sujeito. Então, eu acho que você precisa saber falar inglês. Comédia é diferente nos diferentes países, ou seja, até entendendo o inglês, o brasileiro vai achar... vocês veem televisão, obviamente, filmes, etc. Mas quais são as diferenças entre senso de humor americano e brasileiro? Eu não vejo diferença entre senso de humor brasileiro e americano. Eu vejo diferença entre o próprio indivíduo. O comediante, ele é muito diferente. Você tem um comediante que ele é mais palhaço, cheio de props e faz coisas com bolinha e não sei o quê. Você tem outro cara que faz ventríloco. Você tem um cara que é mais sarcástico, é mais duro, mais seco. Você tem outro que é mais sorridente, mais divertido. Então, assim, isso varia de ser humano para ser humano. E agora, a grande questão você vai no comedy club americano, às vezes o cara tá falando sobre coisas que aconteceram na sociedade americana. Bom, vamos finalizar com mais algumas dicas de Nova York. O que você gosta de fazer em Nova York? Cara, eu sou ruim pra dar dicas de turismo. Não, tudo bem. Eu vou pros lugares mais comuns possíveis que você possa imaginar. Uma bela caminhada no Brooklyn é legal pra conhecer um pouco que é a vida mais suburbana do povo americano, daquela metrópole. Então tem... Mas então o que você gosta de Nova York? Talvez que o ambiente... Por que você volta sempre para Nova York? Toda vez que eu vou para Nova York, o que eu mais gosto é de olhar as pessoas. Meu sonho era falar, puta, eu queria ter nascido nessa. Eu queria ser esse cara que tá indo de um lugar para outro com sua pasta, vivendo o centro do mundo, assim, sabe? Eu acho... Nova York foi uma cidade que eu sempre gostei muito e eu fui começando a sentir uma relação um pouco diferente, assim. Eu falo, puta, eu queria estar morando aqui. Já não me atrai mais tanto vir aqui olhar tudo isso. É uma cidade incrível, realmente a gente se sente no centro do mundo. É um pouco egoísta, talvez. Mas quando estou em Nova York, eu não penso em outras cidades. É um pouco isso. Você fica com a impressão de que tudo está acontecendo ali. Pra mim, eu sou de Porto Alegre, não sou de São Paulo. Quando eu vim pra São Paulo, eu senti isso. E aí eu falei, eu quero morar nesse lugar, eu quero viver, eu quero vencer nesse lugar. Quando eu fui pra Nova York a primeira vez, eu falei, eu também quero isso. Sabe que eu não consigo distinguir o sotaque gaúcho. Você tem sotaque ainda? Muito pouco, tá. muito pouco. Antes de terminar, você quer falar algo super controverso para a gente sair em todos os jornais? Adoraria, cara, mas não. A gente volta com a aula de Nova Yorkês. Ok, antes de ir para a aula de Nova Yorkês, não se esqueça de inscrever no nosso canal e também no canal do Rafinha 8 Minutos, canal de entrevistas. O canal é Rafinha Bastos. Desculpa. O principal lá são os meus... 8 minutos, que são entrevistas muito bacanas, com pessoas bem interessantes, bem famosas. Vamos fazer um dia também. Vamos fazer. E agora a sua aula de Nova Yorkês, como o Rafinha é comediante, entre outras coisas. Eu vou interpretar o que você está falando. Tá, então vamos falar de sinônimos da palavra funny, que é engraçado, né? Só que são sinônimos que não são exatamente sinônimos. São 3 níveis. Se você ouve uma piada em Nova York, tem que saber se é, número 1, amusing, que seria só um pouco engraçado.
Agora, funny, mediano. E hilarious. É tipo um hard attack junto. É isso mesmo. É isso.